Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, leremos do verso 19. Vamos ao texto, meus irmãos. A partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Baixe sua cabeça, vamos orar? Pai de amor, esse é o momento, ó Pai, que o culto racional, público, o culto prestado a Ti, chega na parte mais importante, que é ouvir a Tua voz, ó Pai. E nenhum homem tem nada a oferecer para a Tua igreja. Nós precisamos do Senhor. Por isso, ó Pai, eu rogo por misericórdia, para que o Senhor fale com a Tua igreja reunida nesta noite, através da Tua palavra, e tão somente da Tua palavra, Pai. Ilumina a nossa mente e aplica as Tuas verdades, ó Pai, aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero que vocês pensem comigo em eventos que mudam as nossas vidas, transformam a nossa forma de viver. Com 18 para 19 anos, meu pai veio a falecer subitamente. Eu era um menino, literalmente. E aquela semana a minha vida mudou para sempre. Agora eu precisava cuidar da minha mãe. Agora eu não poderia ser mais tão irresponsável nos meus empregos. Antes de dormir eu tinha que ver se estava tudo trancado, guardar o carro, coisas que eu não fazia. Um evento, um acontecimento, a morte do meu pai mudou toda a minha forma de viver. E eu quero que você pense em qual evento da sua vida que sua forma de viver foi transformada. Esse evento impactou a sua vida. A gente, pensando hoje, eu lembrei da guerra na Síria. Eu vi alguns documentários tempo atrás. Um êxodo. Milhares e milhares de pessoas tentando entrar na Europa. Muitas morrem. Um fato. A guerra. Um acontecimento. Mudando a forma de viver. Muitos chegam lá, conseguem entrar na Europa, o pai sem a esposa, o filho sem a mãe, o pai que perdeu os filhos, e chega ali, tem que se estabelecer um novo país, uma nova cultura, uma nova identidade, e então a sua vida nunca mais volta a ser a mesma. A pandemia do coronavírus fez isso com a população. A OMS relatou que o Brasil teve 2 pandemias, não só a do vírus, mas a das doenças mentais. Aumentou mais de 30% os problemas emocionais, como síndrome do pânico, ansiedade, depressão. E então muitas pessoas se viciaram em medicamentos. Um fato, a pandemia transformando a forma de viver. E a gente se depara nesse texto exatamente com um acontecimento e evento que impacta a forma das pessoas viverem. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? O contexto do texto que lemos, ele relata um acontecimento que ocorreu. O corpo sumiu. Jesus não está mais morto. E a gente percebe que, com exceção de Mateus, Marcos, Lucas e João, relata que, mesmo ouvindo a notícia que o corpo havia sumido,
Eles não creram. Ninguém pensou na hipótese da ressurreição. E meus irmãos, ao todo, contando com o relato de Atos e Coríntios, talvez Jesus tenha feito 13 a 14 aparições depois da sua ressurreição. E o que a gente vai notar, analisando o texto, é que por onde as pessoas se deparavam com a ressurreição de Jesus, as suas vidas nunca mais eram as mesmas. Um fato que transforma a forma de viver. O registro de João no capítulo 20, a respeito da ressurreição, ele começa o texto que o pastor pregou hoje de manhã, Jesus com Maria Madalena, e eu estou falando só do relato de João, porque os relatos, eles são diferentes, e eu convido você, meu irmão, chega em casa, leia o relato da ressurreição nos 4 evangelhos, você verá que coisa fantástica. Os eventos, eles se combinam, eles montam a história. O pastor hoje pregou o encontro de Jesus com Maria Madalena, mas sabemos que ela não tinha ido sozinha ao túmulo. Certamente Maria, mãe de Jesus, Salomé estava com ela. Cada texto tem detalhes ricos. No mesmo capítulo, relata o encontro de Jesus com os seus discípulos. Foi o texto que a gente acabou de ler. E depois, outro discípulo, que Jesus tem que se encontrar no final do texto. É o texto que o reverendo Éder pregará no próximo domingo, que é o encontro de Jesus com Tomé. Então, a gente vai notar que a ressurreição de Jesus transformava as pessoas. O tema do nosso sermão hoje, meus irmãos, é os impactos da ressurreição de Cristo na vida dos discípulos de Jesus. Os impactos da ressurreição de Cristo na vida dos discípulos de Jesus. O verso 19, leia comigo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo. Aqui, meus irmãos, veja, primeiro dia da semana, discípulos reunidos, como nós estamos hoje. Primeiro dia da semana, discípulos reunidos. A minha expectativa é que o mesmo impacto que a ressurreição de Jesus causou naqueles discípulos reunidos naquele domingo, cause nesses discípulos reunidos neste lugar e neste domingo. É bem provável que ali estivesse reunido os 10 dos 12 discípulos de Jesus, porque Judas teve o seu fim trágico. O texto relata que Tomé não estava lá. Porque depois foram falar para Tomé, ele falou, não, só acredito vendo. Tomé era Tomé, né? Se não tivesse evidência, ele não acreditava. Mas não só os 10, mas tinha muitos mais discípulos, aqueles que não tinham um relacionamento tão estreito com Jesus. E eles estavam com muito medo. Meus irmãos, o Cristo havia sido morto. Os judeus conseguiram matá-lo. Pela lógica, quem seriam os próximos? Os discípulos. Trancados. O cenário não é só de medo, mas de total falta de esperança. Aquele que iria redimir Israel estava morto. Nós estamos perdidos, abatidos, abandonados, tranquem as portas. Eles virão, nos prenderão e nos matarão. Pavor. Jesus morreu. Mas como assim? A expectativa é de que ele seria o nosso libertador. Tanto é que Pedro fala para Jesus, não tira isso da sua cabeça, Senhor. Você não vai morrer. A cabeça do judeu era, o Messias vai vir com um exército forte.
Derrotaremos o Império Romano. Israel será livre, forte, redimida. Acabou a esperança. O Redentor estava morto. O corpo sumiu. Ninguém nem pensou nas profecias a respeito de Jesus. Sei lá onde enfiar o corpo. A situação era de total desesperança. Nenhum deles pensaram na hipótese. O pastor Éder citou isso aqui hoje pela manhã. Nenhum dos seguidores de Jesus pensaram na hipótese da ressurreição. Mas algo acontece, ainda no verso 20. Ainda no capítulo 20, no verso 19. Jesus veio e pôs-se no meio. Como isso aconteceu? Um texto que desperta uma discussão eterna. Calvino acha que Jesus entrou através de ato de poder mesmo. Mas não acredita que foi como um espírito que atravessou as portas. William Hendrickson prefere não assumir posição sobre nenhum ato mirabolante. Ele fala, o texto não relata, eu prefiro não ter posição. O Vesber, comentarista que o pastor Éder gosta muito, acredita que, embora fosse um corpo sólido de carne, ele era diferente, não estava sujeito às leis da natureza. Como que Jesus entrou naquele ambiente? O Carson, um homem mais pentecostal já, acredita que Jesus se tornou espírito, entrou no meio dos discípulos e materializou. Meus irmãos, se esses estudiosos, diferentes épocas, não têm resposta, imagina esse que vos fala. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, não é pela qual forma Jesus adentrou aquele ambiente. Eu quero chamar a sua atenção aqui e perguntar, como está seu coração nesta noite? Assim como Jesus foi ter com aqueles discípulos, sem esperança, sem paz, com medo. A minha expectativa é que Jesus venha ter conosco. E que os impactos da ressurreição do Cristo nos alcancem. Jesus entra e diz, paz seja convosco. E aqui está o primeiro impacto da ressurreição de Jesus na vida dos seus discípulos. Paz seja convosco. Meus irmãos, Jesus diz 2 vezes, paz seja convosco. Mas a lógica era que Jesus os exortasse. Eles haviam, dias antes, abandonado ao Senhor, virado as costas. Eles haviam dispersado. Pedro havia negado. Os discípulos, de forma covarde, infiel, abandonou o Cristo. A tendência era que Jesus chegasse e exortasse. Jesus fala, paz seja convosco. Meus irmãos, o Senhor Jesus, abre aspas para o salmista, no Salmo 103:10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Se você foi infiel ao Senhor, virou as costas para Ele, escondeu a sua identidade de discípulo, saiba que existe graça. Paz seja convosco. Um dos salmos mais lindos que eu tenho meditado nos últimos anos. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Os discípulos estavam
acovardados, infiéis, viraram as costas para o Senhor. E o Cristo que vai até eles não é um Cristo que vai com um chicote. É um Cristo que vai levar graça, misericórdia, amor. Meus irmãos, não sei qual foi o seu fracasso. Não sei o que tem feito você se amedrontar e se acovardar. Existe graça. E o primeiro impacto da ressurreição de Jesus na vida de seus discípulos é a paz. Mas que paz é essa? A gente vê as pessoas, o mundo falando sobre paz. A paz mundial. Quando a tecnologia começou a avançar no século passado, a ideia era de que a educação traria paz. E uma pseudo-paz que o mundo tenta o tempo todo pregar alheio a Jesus. Que paz é essa? A gente vê camisas, boné, escrito paz. Mas que paz é essa? Jesus Cristo cita essa paz 2 vezes. Isaías 9, ao apontar para Cristo, o chama de o príncipe da paz. Sabe por que ele é o príncipe da paz? Sabe qual era essa paz que Jesus Cristo estava falando? É uma paz que o mundo não conhece. E você deve estar pensando num estado de espírito, aquela paz, aquela coisa zen. Você deve estar pensando nisso. Essa paz aqui é a paz que foi comprada por um preço de sangue. Antes, filhos da ira, inimigos de Deus, agora nós, através do sangue do Cristo ressurreto, temos paz com Deus. Essa paz o mundo não pode dar, porque essa paz aqui é impossível ter, sendo inimigo de Deus. Essa paz só existe através do relacionamento com Cristo que ressurgiu. E nós percebemos pessoas o tempo todo buscando viver uma paz através dos seus ganhos financeiros, suas conquistas. Coloca a esperança num filho que virá, coloca a esperança num ministério. Quantas pessoas entram no ministério achando que encontrará sentido, valor para a vida, o que canta bem, o que prega bem, o que ensina bem, buscando uma paz em si mesmo. Essa paz, meus irmãos, é a paz que derruba a barreira da inimizade que existia entre nós e Deus. A barreira foi derrubada. Os discípulos haviam perdido a esperança. A morte de Jesus na cabeça deles era o fim, e isso roubou a paz. Perceba, o mesmo evento que roubou a paz dos seus corações foi o evento que fez com que eles tivessem paz com Deus. O mesmo evento. Paz seja convosco. As coisas muitas vezes não dão certo aqui. Às vezes todos os nossos planos dão errados. Às vezes o sentimento de desesperança, de medo, invade o nosso lar, invade o nosso coração. Mas existe um impacto da ressurreição do Cordeiro. A paz seja convosco. Essa paz não depende das circunstâncias. Essa paz é a paz que reflete: eu deveria ter morrido, ter passado toda essa agonia, mas alguém morreu no meu lugar. Por causa disso, hoje eu tenho paz com Deus.
É óbvio que isso vai gerar a paz de sentimento, a paz de espírito, aquela paz zen. Eu merecia o inferno, afinal de contas, estou salvo. Mesmo às vezes tudo dando errado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este plano terreno passará. E nenhuma leve e momentânea tribulação se compara com o peso de glória que está reservado para aqueles que estão em Jesus, para aqueles que através do sangue derramado têm paz com Deus. Meus irmãos, paz seja convosco. A paz que o mundo não pode dar. O cordeiro bebeu o cálice da ira que era seu, que era meu. Ele venceu a morte e hoje nos concede paz. A ressurreição de Jesus deixa um recado para mim e para você nesta noite. Sua eternidade não será como filho da ira e inimigo de Deus, mas será como filho amado, justificado e salvo. Paz seja convosco. O primeiro impacto da ressurreição de Jesus na vida dos discípulos foi a paz. Nós veremos agora o segundo impacto. Verso 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. O segundo impacto da ressurreição de Jesus na vida dos seus discípulos é a alegria. Toda a tristeza e desolação que foi gerada pela morte de Jesus, agora foi substituída para alegria. Olha aqui, o Cordeiro vive. Eu ressuscitei. Era uma tristeza profunda, meus irmãos, não só pela partida de alguém querido. Não foi simplesmente perder alguém que você ama. O sofrimento de Maria Madalena não foi só porque Jesus a amou como ninguém nunca havia amado. Imagina Pedro, abandonei lá minha esposa, saí viajando, pregando o Evangelho, porque eu tinha certeza que ele não era só um profeta, mas era aquele que ia remir o meu povo, e ele está morto. O coração é invadido por uma tristeza, desesperança, angústia, depressão. A vida havia perdido todo o sentido. Mas ao se depararem com Cristo, mas agora ressurreto, ao se depararem com Cristo que vive, a alegria invade o ambiente. Você já se perguntou que muitas das vezes no seu lar falta alegria? Já se perguntou? É porque talvez lá ainda Jesus está morto. Não é alegria qualquer, é uma alegria redentiva. Não importa o que tenha roubado a tua alegria. O fato é que Jesus está vivo e reinando. Isso é o suficiente para alegar o teu coração. E meus irmãos, nós temos a tendência, a inclinação de buscar a alegria em coisas passageiras, a começar em mim. A começar em mim. Nós achamos que nossos feitos e realizações, nossas conquistas, elas podem gerar em nós um sentimento de satisfação, mas não podem. Imagina todos os seus sonhos, imagine quartos,
com a porta fechada, cada um com o nome dos seus sonhos. Meu maior sonho hoje é ser pai. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que se Jesus não for a alegria e a fonte de satisfação, quando você chegar naquele sonho, abrir aquela porta, vai ter um quarto vazio, escuro. Porque essa alegria aqui, nada e ninguém pode gerar no seu coração, só o Cristo ressurreto. Nós temos a inclinação, a tendência de colocar nosso coração em coisas efêmeras, coisas passageiras. E quando as coisas dão erradas, a gente fica nos nossos esquemas humanos, tentando dar um jeitinho na vida para ver se as coisas dão certo, a alegria volta. Os discípulos, naquela noite de angústia, tristeza, desolação e desesperança, só uma coisa, só um evento traria alegria de volta a eles: a ressurreição do Cordeiro. Nada pode gerar mais alegria no seu coração do que o fato que Jesus Cristo está vivo. E, meus irmãos, em João 16, Jesus, falando a respeito da sua ida, falando a respeito do Consolador, os discípulos já se entristeceram. Imagina um grupo de 12 homens, com um cara marginalizado, sem poder aquisitivo, falando que é o Messias. E aí eles seguem aquele homem, largam as suas vidas. Imagina Mateus, publicano, rico, certamente, com a vida realizada. Imagina Mateus, sem depender mais de ninguém. O povo judeu odiava Mateus porque ele cobrava impostos para o Império Romano, mas ele nem queria saber. Afinal de contas, eu já garanti a aposentadoria. Jesus fala para Mateus: larga esse negócio e me segue. E todos vão largando suas vidas e seguindo a Jesus. E chega uma hora que Jesus avisa que vai embora. Ah, não, Jesus, isso não pode ser. Não. Calma aí, eu acho que o Senhor... A gente está esperando outra coisa. Precisamos derrotar o Império Romano e dominar o negócio. O que Pedro faz com a orelha do cidadão lá que foi prender Jesus? Temos que montar um exército, derrotar esses caras. Jesus fala: não, eu vou embora, mas eu vou mandar um Consolador. E em João 16, tem 2 versos fantásticos, meus irmãos. O verso 22, ouça: em verdade, não é o verso 22 de João 20, é o verso 22 de João 16. Em verdade lhe digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes. Olha o que Jesus fala para os discípulos. E aqui é o período da crucificação. Só que Jesus fala assim, ó: mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E no verso 22 ele fala: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. Eles não lembraram disso aqui, reverendo. O sentimento era de desolação, desespero. Um sentimento era de falta de esperança, de que tudo tinha acabado, porque eles não se lembraram disso aqui. Mas eu os verei outra vez, o coração de vocês ficará cheio de alegria. Só que ele afirma: e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. A alegria que a ressurreição de Jesus causa no coração dos seus discípulos é uma alegria que o mundo, nada e ninguém pode roubar.
que é uma alegria comprada por um preço de sangue. É uma alegria que emana da redenção, da salvação. Jesus está falando, para que vocês possam viver felizes eternamente, eu preciso agonizar e morrer naquela cruz. Muitas das vezes nós nos alegramos porque achamos que a nossa alegria depende das circunstâncias, das causas terrenas. Meus queridos, Jesus foi transpassado na cruz do Calvário, bebeu o cálice da ira de Deus. A sua alegria não pode depender de nada que não seja que Jesus vive. Mas Henrique, você está falando que eu não posso me alegrar numa promoção, no emprego, na compra do imóvel? Pode. Mas essa alegria aqui é uma alegria que está relacionada à satisfação em Deus. Paulo vivia assim, sem viver no pouco e no muito. É uma alegria que invade o coração quando nós lembramos: Jesus Cristo vive. Esse é o segundo impacto da ressurreição de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês agora o terceiro impacto da ressurreição de Jesus na vida dos discípulos. O primeiro, a paz. O segundo, a alegria. E o terceiro é o propósito, uma missão de vida. Verso 21, observe o texto, meus irmãos. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, eu também os envio. Imagine homens sem esperança, maioria iletrados, Cristo morto, está tudo acabado. Mas eles não recebem só a paz e a alegria. Agora eles recebem algo pelo qual eles viveriam. Mas não só viveriam, algo pelo qual eles morreriam, um propósito de vida. E eu pergunto para você hoje: qual é o fim da sua vida? Qual é a sua missão? Para que você está na terra? Porque Deus te trouxe ao mundo? Já se perguntou? Você já se perguntou? E acredite, a finalidade última de você estar nesta vida, certamente não é para que você seja agradado e os seus sonhos realizados, e não tem nada, nenhum problema nisso. Todos nós temos sonhos e planos. Mas você já parou para se perguntar qual é a finalidade última da sua vida? Qual é o propósito? Os discípulos que estavam desolados, sem esperança, agora recebem uma missão. Homens antes sem expectativa, agora, através da ressurreição de Jesus, estavam sendo convocados a dar continuidade no ministério daquele que vive. Jesus está aqui apontando para o ministério dos discípulos. Antes, o povo de Deus eram os judeus. Agora, através de vocês, estabelecemos no mundo a igreja do Senhor. Qual é o seu propósito? Meus irmãos, grande parte da nossa população vive de forma miserável. As crianças crescem ouvindo: você tem que estudar para ser alguém na vida. Porque ser alguém na vida é ter diplomas e um bom salário.
Eu não estou pregando contra nada disso, meus irmãos, não me entenda mal. Mas imagina você crescer, estudar, se formar, ter um bom salário e morrer. Ó vida miserável! Embora a conta cheia de dinheiro. A ressurreição de Jesus aqui impacta eles de tal modo que agora a vida não estava mais acabada. Agora eles tinham uma missão: fazer Jesus conhecido em toda a terra. O problema, meus irmãos, é que tem muitos que mal conseguem anunciar o evangelho para os próprios filhos. E sabe por quê? Muitos pais, os filhos crescem e os pais nunca param para pregar a respeito do Cristo. É porque eles perderam de vista o propósito final da vida dos seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus são aqueles que têm paz com Deus através do sacrifício de Jesus. É aqueles que têm uma alegria que não depende do mundo e que vivem para a glória de Deus, que vivem para um propósito eterno, um propósito que não pode perecer. Pedro fala isso àquele povo que sofria em sua carta. Existe uma esperança eterna, uma herança guardada para vocês na eternidade. Os discípulos haviam perdido o propósito, os olhos presos nos acontecimentos terrenos. E Jesus fala: do mesmo jeito que meu Pai me enviou, eu envio a vós. Agora eles têm paz, têm alegria e têm uma missão: viver para a glória de Deus. Meus irmãos, o meu desejo é que a ressurreição de Jesus impacte sua vida nesta noite. Que você entenda que sua paz e alegria não dependem das coisas circunstanciais. E que você não está neste plano terreno à toa. Existe um propósito eterno, espiritual. Mas Henrique, eu sou como esses homens, covarde, inconstante, infiel, medroso, pecador. Meus irmãos, não existe nenhum homem e nenhuma mulher aptos para fazer a obra de Deus. Então, como nós vamos continuar o ministério do Cristo ressurreto, se nós somos semelhantes a esses discípulos, covardes, inconstantes? Se nós nos apressamos em virar as costas para Jesus? Observe o verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus não apenas dá um propósito, Ele capacita. Não existem homens bons, não idolatre homens, não coloque ninguém num papel de redentor. Todos nós somos pecadores desgraçados, miseráveis, e então a graça nos alcança. Sem Jesus, nós somos inúteis. E se Deus tem nos usado, é por causa da capacitação do Espírito. Perceba que o protagonista da missão não são aqueles que estão sendo enviados. O protagonista aqui é o Espírito. Embora sejamos limitados, pecadores, Jesus sopra o Espírito e nós podemos viver um propósito eterno. E eu já vou caminhar para o final. Eu só quero trazer uma comparação aqui, um contraste para a mente dos irmãos. Esses mesmos discípulos que se acovardaram e de forma medrosa, infiel, viraram as costas para Jesus,
estavam lá com medo dos judeus, medo de serem presos, medo de serem mortos. São os mesmos que lá em Atos 4, diante dos saduceus e diante do conselho, eles agem da seguinte forma: assim voltaram a chamá-los e ordenaram-lhe que nunca mais mencionassem e ensinassem no nome de Jesus. Contudo, Pedro e João, reverendo, os primeiros que viram o túmulo vazio. Os primeiros discípulos que viram o túmulo vazio. Pedro e João agora, não mais sem esperança, impactados pela ressurreição do Cristo, com a paz de Deus, com a alegria que é resultado da salvação, e agora cheios do Espírito, eles falam: acham justo que obedecemos antes as vossas ordens do que as de Deus? Não podemos deixar de falar no que Jesus fez e disse na nossa presença. Não importa o que o mundo faça ou se levante contra nós, nós temos uma missão, um propósito. A ressurreição de Jesus hoje nos chama a pregar esse Cristo com ousadia, no poder do Espírito Santo. Perceba em Atos, meus irmãos, que a vida dos discípulos nunca mais foram as mesmas. Os impactos da ressurreição mudaram as suas formas de viver. Será que o fato de Jesus Cristo estar vivo mudará a sua forma de viver? Aqueles homens medrosos, pecadores, infiéis, foram capacitados pelo Espírito. O impacto da ressurreição, preste bem atenção, meus irmãos. O impacto da ressurreição transformou homens fracassados em pregadores ousados, cheios do Espírito. Qual é o seu propósito? Eu quero concluir e relembrar os irmãos dos 3 impactos: a paz, a alegria e uma missão de vida. Cristo ressurreto não é apenas o que nos dá paz, nos reconciliando com Deus, mas Ele também dá alegria e um propósito de vida. Mas existe outra afirmação nos evangelhos de Jesus. Existe uma promessa, e eu quero finalizar com ela. Jesus ficou 40 dias entre os homens antes de voltar aos céus. E em tantas as coisas que ele fez uma das declarações mais impactantes dos evangelhos. Uma promessa feita após o acontecimento da ressurreição, que afetaria a forma de viver para todo o sempre dos discípulos. Mateus 28. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando o anjo convence José de que ele tinha que aceitar Maria, porque ela estava grávida do Emanuel, o Deus conosco. Meus irmãos, se você tem a Jesus, você tem Deus com você todos os dias, até o último suspiro neste plano. E no dia do último suspiro, que você fechar os olhos aqui, estando em Cristo, abrirá os olhos, face a face com o Cordeiro, porque eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, porque Jesus Cristo está vivo, e Ele reina para todo sempre.
Não importa o que aconteça neste mundo. Nossas dores passarão, nossos sofrimentos, as traições que sofremos, as desilusões, as feridas, tudo isso passará, mas tem uma coisa que não vai passar: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. E pedimos que o fato de o Senhor estar vivo impacte a nossa forma de viver. Nos perdoa, Pai, porque vivemos muitas das vezes como se Cristo estivesse morto. Nos perdoa, Pai, porque nós tentamos achar o nosso valor, o nosso propósito, tentamos achar, Pai, o sentido das nossas vidas fora da história da redenção, ó Pai. Nos perdoa, Deus. Visita o teu povo nessa noite, Pai. Nós somos pecadores, miseráveis. O Senhor conhece, Deus. O Senhor contempla as nossas particularidades. O Senhor contempla quando estamos sozinhos. O Senhor contempla os nossos corações e pensamentos. O Senhor sonda a todos. E o Senhor sabe, Pai, que por vezes vivemos como se Jesus ainda estivesse morto. Nos perdoa, Pai. Que a tua vida transforme o nosso viver, Deus. Pai, que o teu Espírito de forma poderosa aplique Jesus aos nossos corações. E que a tua igreja hoje, ó Deus, entenda que nós não vivemos por coisas terrenas. Não pertencemos a este mundo, peregrinos, passageiros, que vivem para a glória do Senhor, e que um dia, Deus, por causa da tua morte e ressurreição, estará face a face com o Senhor, ó Pai, ceando na eternidade, Deus. Porque este mundo passará, mas as tuas palavras não passarão, Pai. Obrigado pela tua palavra, Deus, que impacta os nossos corações, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.